Olá, meus irmãos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por este domingo de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor, e eu creio que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos viver uma semana abençoada, uma semana de vitória. E é muito importante você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta manhã, neste culto de domingo abençoado, que o Senhor, que a senhora entenda que, ainda que as suas lutas sejam grandes, ainda que talvez o Senhor, a senhora, esteja passando aí momentos muito difíceis no casamento, no relacionamento, na vida familiar, na vida profissional, espiritual, financeira, sentimental. O Senhor é um vencedor, a senhora é uma vencedora. Creia que é uma fase que o Senhor, a senhora está vivendo, mas que esse momento vai passar. Eu trago uma mensagem hoje ao coração da igreja, que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar neste domingo à igreja, a respeito de você crer na sua vitória, ou seja, vencendo em tempos de crise. Mas é necessário que, para vencer em tempos de crise, o Senhor, a senhora tem que dizer uma frase fundamental: eu posso, eu vou lutar e vou vencer. Diga aí agora: eu posso, eu vou lutar e vou vencer. Por que o Senhor pode? Por que diante das adversidades o Senhor, a senhora deve dizer que pode? Porque lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13 de Filipenses, a Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Às vezes, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Nós não temos essa capacidade por nós mesmos de se levantar, de dar a volta por cima. Mas a palavra diz que em Cristo que nos fortalece, nós podemos todas as coisas. E é isso que o Senhor, a senhora, precisa entender. É isso que o Senhor, a senhora, precisa colocar no seu coração, que em Cristo nós podemos todas as coisas. Então amanhã, quando se deparar diante de uma situação difícil, de um momento delicado, de um momento que já não sabe mais o que fazer, porque amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de nós encararmos o dia a dia, as lutas do dia a dia. É verdade ou não é? Então, quando se deparar amanhã com as adversidades, antes de vir um pânico, o desespero, diga: eu posso, eu vou lutar e vou vencer. Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Romanos capítulo 8 do livro de Romanos, no capítulo 31 e 32, a Bíblia diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é necessário, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, a senhora, creia de todo o coração que Deus está contigo. Porque se Deus é por nós, o que pode dar errado na nossa vida?
Então, nós podemos todas as coisas. Você pode dar a volta por cima, você pode sair dessas dívidas, você pode reconstruir a sua vida, você pode levantar a sua empresa, você pode ser o maior vendedor da sua empresa, você pode reconstruir a sua família, você pode reconstruir a sua saúde, você pode reconstruir tudo aquilo que você perdeu. Porque o que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 32 do capítulo 8 de Romanos. Então, em Cristo, Ele nos dará todas as coisas. Então, levante a cabeça. Creia no poder de Deus. A luta está grande. As adversidades estão imensas. Creia, eu posso. Eu vou lutar, eu vou vencer. Mas é necessário que, para que o Senhor, para que a senhora creia que possa vencer e ao mesmo tempo lutar, é necessário perder o medo. Você não pode ter medo, porque na verdade o medo, ele não é nada mais, nada menos do que um espírito maligno que se apodera da pessoa para causar medo nas pessoas. Tudo bem, quando a senhora estava lá fora no mundo, não conhecia o verdadeiro Deus, não conhecia a palavra do Senhor, a senhora vivia sem direção, sem orientação, mas agora no Evangelho, servindo ao Todo-Poderoso, é necessário que que a senhora creia de todo o coração, que o espírito que Deus lhe deu não foi um espírito de medo. O próprio Senhor Jesus fala na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, o Senhor diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Veja, porque Deus não nos deu espírito de medo. Então o medo é um espírito maligno que se apodera da pessoa para a pessoa achar que não pode vencer, que não pode lutar, que não consegue chegar onde quer. Não. O espírito que Deus nos deu foi espírito de fortaleza. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, 2 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então é muito importante a senhora entender que para lutar e vencer e poder sobre o inimigo, é necessário que o espírito de medo não se faça presente na sua vida. O espírito que tem que estar no Senhor é espírito de paz. Romanos capítulo 8, no versículo 15 de Romanos, pode abrir a sua Bíblia aí agora, Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção. Esse foi o espírito que Deus te deu quando você veio para o Evangelho. Um espírito de força, de coragem, um espírito de paz. O próprio Deus, ele fala lá em João capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não tenha medo. Não deixe o seu coração se atemorizar. Não deixe o seu coração se desesperar, porque o espírito que Deus nos deu foi espírito de paz. Como é que você vai conseguir vencer, ou lutar, ou se levantar diante de uma situação com um espírito de medo dentro de você? O espírito vai dizer: eu não posso, eu não tenho força para lutar, eu não vou conseguir. Então é necessário que o Senhor, que a senhora entenda que o espírito que tem que estar dentro do Senhor, da senhora, é o espírito de paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a paz que Deus quer que nós tenhamos. Deus, ele não tem prazer que a gente venha a viver com espírito de medo. No livro na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, algo me chamou muita atenção no versículo 14. Diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Você orou, você clamou, você suplicou. Então é necessário que após fazer uma oração, é necessário aguardar. Se eu orei, se eu clamei, eu tenho que agora o quê? Aguardar a resposta de Deus. Só que enquanto eu aguardo, eu não posso ser encontrado de outra maneira que não seja em paz. Então ele diz no versículo 14 da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisas? Que você pediu na oração. Procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Se você orou, se você clamou, você não pode andar com medo. Você não pode andar com ansiedade. Você não pode andar desesperado, desesperada. E aqui tem sido o problema de muitas pessoas que não consegue vencer, não consegue se firmar, não se firma na igreja, não se firma na palavra de Deus. Então é necessário que você lute, que você creia, que você diga: eu posso, eu vou lutar, eu vou vencer. Lógico, no meio das lutas vai vir as batalhas, vão vir. Os inimigos vão se levantar na hora da luta, vão. Mas se o meu coração está preparado, aliás, lá no livro de Salmos, capítulo 51,
do livro de Salmos, você jamais será um homem vencedor ou uma mulher vencedora de sucesso se você não parar um pouquinho para prestar atenção no que diz esse Salmos 51, versículo 10. Olha o que Davi disse para que Davi viesse se tornar um vencedor, um homem lutador, um homem que podia todas as coisas, a ponto de olhar para o gigante e dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele sabia que ele podia vencer o gigante, que ele poderia lutar e vencer. Por quê? Porque Davi se preparou no coração. E algo que me chama muito a atenção foi esses salmos aqui. Quando Davi disse, no Salmo 51, versículo 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O espírito do medo, ele não pode entrar no teu coração. O espírito da ansiedade, da preocupação, do desespero, ele não pode estar no teu coração, porque senão ele vai impedir você de lutar para alcançar a vitória que você quer. Então você deve, nas suas orações, pedir a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E uma vez o coração estando recriado por Deus, você não vai temer a nada. Pode vir a luta que for, você vai vencer. É o caso do Neemias. Quando o Neemias foi ajudar o povo de Deus que havia sido destruído, a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, o povo se encontrava na província em grande miséria, em grande opróbrio, vergonha, desprezo. E Neemias colocou no coração que ele precisava lutar para poder reconstruir aquela cidade e levar aquele povo a se tornar um vencedor. Neemias havia preparado seu coração. O Neemias sabia que viria lutas como veio. O próprio inimigo tentou entrar no meio do povo quando Neemias começou a levar o povo à santificação, à oração e ao trabalho. Porque os inimigos não queriam que aquele povo reconstruísse a vida e a cidade de volta. Então tem que haver um preparo. Ele chega a dizer no livro de Neemias capítulo 4, do versículo 10 ao 15, diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Veja, aqui aconteceu algo que não deveria acontecer, que era o povo desfalecer, que era o povo perder as forças. Você não pode perder as forças, você não pode desfalecer, porque se o inimigo olha para você e te vê sem força, desfalecendo, na verdade isso aí é tudo que o inimigo quer para poder impedir você de reconstruir a sua vida, de lutar por aquilo que você quer. Então é necessário que você sempre se mostre uma pessoa forte. Aliás, a Bíblia diz, né? Diga ao fraco: eu sou forte. Mas as pessoas fazem questão de dizer que está fraca, que está desanimada, desanimado, que não vai conseguir, que ninguém ajuda. Não. Se veja como uma pessoa forte. No versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos: olha só, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles
e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que quando Neemias começou a lutar, o inimigo veio, colocou gente infiltrada no meio do povo de Deus para poder impedir aquela obra de dar continuidade. Cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você fala a sua vida. Cuidado, porque o inimigo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E ele fará de tudo, enquanto você existir nessa terra, ele fará de tudo para impedir você de construir ou de reconstruir a sua vida. Veja que aqui os inimigos se levantam e disseram: entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. O que o diabo quer é que você desista. O que o diabo quer é que você perca a esperança. O que o diabo quer é que você não creia mais em nada, em Deus, que você não creia que você possa vencer, reconstruir, se levantar. O que o diabo quer é que você venha desfalecer aos poucos. Só que o coração de Neemias estava preparado. E quando Neemias ficou sabendo desta conversa, que os inimigos queriam entrar no meio para poder matá-los, para fazer cessar a obra, olha o que diz o versículo 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Veja, quando Neemias ficou sabendo que por 10 vezes os inimigos estavam vindo para atacar, Neemias colocou guarda em todos os lugares, nos lugares baixos, ou seja, naqueles lugares da sua vida onde você tem uma fraqueza, onde você tem uma debilidade, onde é fácil você perder a paz, onde é fácil você pecar, onde é fácil você se entregar, onde é fácil você desistir. Coloca um guarda aí, vigia, tapa essa brecha e faça como ele. Coloque guardas também em lugares altos, em lugares da tua vida que já está estruturado, no emprego. Estou bem empregado, estou com um bom salário. Coloca um guarda aí, porque não é porque você está bem que isso quer dizer que o inimigo não vai atacar. Coloca guardas aí. A família está bem, está tudo bem dentro de casa, coloca guardas. Às vezes você não coloca, para de orar, não vai na igreja, está bem financeiramente, está empregado, segunda-feira você não vai na igreja lutar pela sua prosperidade. Você não tem problemas espirituais, sexta-feira você acha que não precisa ir na igreja. Coloca guardas, meu irmão, minha irmã. Veja que Neemias, ele colocou guarda nos lugares baixos e nos lugares altos. Ou seja, onde estava tudo bem e onde tinha uma debilidade, ele colocou guardas ali. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a espada. Porque Neemias sabia que a qualquer momento os inimigos poderiam atacar. Versículo 14 e 15, ele diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos e que
Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. A palavra do Senhor, ela diz, quando diante de tudo aquilo que o Neemias estava vivendo, ele diz no versículo 14, e olhei e levantar-me-ei e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Então veja que quando Neemias ficou sabendo da conspiração do inimigo para atacá-los, para matá-los, Neemias vem, coloca guardas nos lugares altos, nos lugares baixos. Neemias traz uma segurança para o povo, quando ele diz no versículo 14, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai, lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E ele prevaleceu. E eles conseguiram retomar o trabalho de volta para terminar a obra que começou. Porque Neemias sabia, eu posso, eu vou lutar, eu vou vencer. Retome a sua vida de volta. Recupere a sua alegria, a sua autoestima, a sua confiança. Não se desespere diante de nenhuma adversidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele quer que você seja o vencedor, meu irmão. Deus, Ele quer que você seja uma vencedora. Com Deus nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Veja que quando Davi, ele teve aquela grande batalha diante daquele gigante, aos olhos humanos era muito difícil Davi vencer aquela batalha. Mas Davi disse no coração, eu posso, eu vou lutar com ele, eu vou vencer ele. Eu sei que o meu Deus vai me dar vitória. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45, e olha que coisa bonita, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e feriste-ei, e tiraste-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alfoge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa,
e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada sequer. Então veja que Davi enfrentou uma batalha. O gigante estava afrontando o povo de Israel. Os soldados estavam todos com medo, apavorados com aquele guerreiro, com aquele homem de guerra. Mas Davi, quando olhou para ele, Davi disse: eu posso te vencer. Eu vou lutar com você e eu vou vencer você. E o mesmo Deus que fez Davi lutar e vencer, é o Deus que está com você agora, meu irmão. É o Deus que está com você, minha irmã. Nós podemos todas as coisas que nos fortalecem. Então essa é a mensagem que eu tenho para você no dia de hoje. Eu posso, eu vou lutar e eu vou vencer. Então, creia que Deus está contigo. Creia que Deus não lhe deu espírito de medo. Lute. Coloque os guardas de plantão, de vigia, em algumas áreas da sua vida, tanto na baixa como na alta, nas suas fraquezas, onde você tem fraqueza, como também onde você não tem fraqueza nenhuma. E creia que a vitória vai vir. Davi, aos olhos humanos, era impossível vencer o gigante, mas ele sabia que Deus era com ele. E quando você sabe que Deus é contigo, você diz: eu posso, eu posso, eu vou lutar e eu vou vencer. E para encerrar essa minha mensagem, Romanos capítulo 8, versículo 37, eu gostaria de encerrar com esse versículo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Mas em todas estas coisas, em tudo que você está passando, em tudo que você está vivendo, em tudo que você está enfrentando, você é mais do que vencedor. Creia, levante a cabeça, seja forte, diga na hora da adversidade: eu posso, eu vou lutar e eu vou vencer em o nome do Senhor Jesus. Fique todos de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, essas pessoas adentraram hoje na Tua casa, algumas delas ou deles, se achando que seus problemas já não tinham mais solução, se sentindo incapaz de reagir, sem forças para reagir. Mas eu sei, meu Deus, que agora, com a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Abençoe essa semana, Pai. Ajuda-nos a vencer em meio às crises. Pai, eu te glorifico e tenho absoluta certeza, Deus, que o Senhor nos dará vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus, em o nome de Jesus.